Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que foi o fim de semana? Olá a todos, olá a todas. O final de semana foi ótimo, com clima de inverno, né, Vitor? Que a gente estava É, conversando nada, antes ali. nada dessa primavera chegar, né? Sim, foi um período de comelance. Aproveitar, né? Mas que Sim, assistindo. chama um rango, um café. Sim, mas quem passou frio mesmo foi o pessoal que ontem foi ao Beira-Rio, né? Ah, é. 13 graus. Aí foi 13 bastante graus. gente, né? 31 mil pessoas. Bom Sim, público, bom público. bom público. O jogo foi quente, numa manhã fria. Sim, compensou. Compensou, Bom, compensou. então já que tu mencionou o jogo do Inter, vamos começar pelo jogo do Inter, então. 4-2. Não foi das Sim, melhores atuações do Inter, no sentido assim, o não. Kehler, isso é uma coisa que a gente vai discutir, né? O Kehler, porque a gente havia dito aqui que não, eu, pelo menos, dito que não sabia se o Kehler era muito melhor que o Daniel. Acho que com as últimas atuações dele, ele começa já, na minha opinião, a cavar titular no Sim, Inter. E foi um jogo que o Goiás perigou, né? O Inter teve alguma que outra falha defensiva, assim, mas soube sim. fazer 4 gols. Foi um jogo de muita produção ofensiva do Inter, né? O Mano Menezes ressaltou bem o que faltou no Inter no primeiro tempo foi concentração, né? Uhum. Tava o que foi o lance do pênalti contra o Inter. Era um lance tipo, já vou dominar aqui, mas não. Sabe quando a gente vai aquela meio preguiçoso? O Inter parecia que não estava tão ligado, né? Eu Sim, tive essa sim. sensação também. Para mim foi um pênalti bizarro É. do Busto. Foi do Bustos, né? Sim, foi um pênalti bizarro. Era um lance que era totalmente do lateral, né, do Inter. E foi ali a falta de atenção. Concordo contigo ali, o goleiro Kehler pulou na hora do pênalti pro lado Ele sai certo. na bola várias vezes nos cruzamentos também, ele sai bastante, né? Mais que o Daniel. Sim, sim. Com os pés também ele saiu bem em alguns lances ali. O jogo anterior também ele salvou o Inter contra o Flamengo com os pés, né? Ele tem aquela noção, tem que ir agora. Ontem os gols que o Inter tomou foi pura falta de atenção, né? O Mano Menezes ressaltou isso durante a entrevista. Ele falou que o jogo às 11 horas é um outro trabalho que a equipe toda tem que trabalhar tem que acordar cedo. Não é um horário normal para os jogadores, né? E para os próximos jogos, às 11 horas, o Inter tem que estar mais ligado, né? Porque ontem eu achei que o Goiás ia complicar mais ainda a vida do Inter, mas no segundo tempo foi o Inter que voltou atento, né? Até o quarto gol do Inter foi puro foco. Olha o que o Depena fez. E o Sim. Depena tá voltando a ser o Depena de antigamente, né? Xingando, brigando, chutando. E deu um belo chute ontem, Indy. Eu ia te provocar, porque eu ia dizer justamente, ó, time, tu falou mal do Depena, a gente criticou o Depena, Sim, e ontem ele não teve lá uma grande, assim, exibição, mas naquele lance ali ele mostrou que tá muito ligado, né, porque aos 50 minutos tava uma briga, tava uma confusãozinha na lateral ali, e ele teve o tino de atacar a lateral do cara, né. sim, Foi um um lance momento de confusão. um momento de confusão, ele foi muito ligado no lance, mostrou foco e esperteza, né. Sim, Eu achei muito bom o sim. lance dele. E uma pessoa que tá bastante, assim, apagada, mas na questão na área, mas fora da área ele continua bem, é o alemão, né? O alemão, para mim, voltou a decair. Se é o alemão aquele que era antigamente que a gente questionava, será que o alemão merece ser titular ou não? Daí, quem vai colocar no lugar do alemão? Exatamente, é uma discussão. Talvez a solução para o Inter em 2023 Tava esteja, ontem no Beira-Rio. tava no Beira-Rio no outro time, né? No outro time. Sim. Pode ser o Pedro Raul. Eu acho que aqui é aquela coisa, né? Muitas vezes o cara não tá fazendo gol, mas ele tá contribuindo. Eu acho que o alemão é um jogador que Sim, ele contribui mesmo sem fazer gol. Ele marca a zaga, ele é um cara sim, brigador, ele ajuda na tabela. Então muitas vezes o cara não tá fazendo gol, mas tá ajudando. Eu acho que é o caso do alemão. Só que eu acho que ficar só com o alemão pro ano que vem
pode ser um sim, problema, porque só com aquela coisa, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Tem sim. que ter mais É, um. Tem que ter mais um para ajudar o, ali para cumprir aquela função ali. o alemão não tá fazendo gol tudo, mas o cara, na hora de dar a nota pra ele, dá entre 8 e 9 a nota, É, né? ele é muito Pelo presente no desempenho. jogo. Ele é muito Sim, é presente no bem jogo. presente. Ajuda no ataque e tudo, mas só maneiras, às vezes, que ele tá sozinho pra chutar, ele ainda parece que fica nervoso, afobado. Uhum. Em alguns lances, até contra o Corinthians lá, aquele lance lá que ele, na hora de fazer o chute lá, ele se afobou e a torcida pegou no pé dele. Ia ser um lindo chute, talvez se fosse um gol ia ser bonito, mas ele tá mostrando ainda que falta ficar mais tranquilo, né? É aquela própria expulsão dele na Sul-Americana também, né? Que ele, acho que ele não, ele fez uma falta no cara e foi expulso. E foi totalmente desnecessário. Às vezes falta aquela Sim. tranquilidade, né? É, e o que incomodou ontem bastante do Mano Menezes foi essa tensão, né? Esse nervosismo também. Dava pra ver que às vezes ele pegava a bola e meio que ficava. Sabe quando a pessoa tá nervosa, parece dar um branco? Sim, Às sim. vezes o Mano Menezes tinha que dar um berro com ele para poder passar a bola. E ficou claro ontem, quem acompanhou o Mano Menezes ali perto do Beira-Rio, ouviu os gritos do Mano Menezes com o alemão, né? É, eu vi Tipo, te também. acorda, vai, passa ali. Uhum. E ontem esse jogador do Goiás aí é cairia como uma luva pro Inter, né? Sim, joga bem. Pedro Mas Raul. o Flamengo também já tá de olho, né? Mas vem aquilo que tu conversou, falou uns 3 programas atrás, que o Inter tem que dar sua cartada também, né? Não só pensar que o Flamengo já tá conversando com o Corinthians, vai ali da tua proposta, não sabe? Tem o Depena, olha o Depena fazendo propaganda de Porto Alegre, falando que se sente na cidade de Montevidéu. Sim. Não, Tem, e até a questão, por exemplo, parece que o Flamengo, que é o Pedro Henrique, né? E se o Inter, sim, o que o Inter poderia advogar a seu favor é que, por exemplo, o Pedro Henrique, se for para o Flamengo, ele pode até ganhar mais um pouco, não muito do que ele já ganha. Mas sim, ele dificilmente seria titular absoluto. Ele não teria o mesma visibilidade, espaço que ele tem no Inter, de repente não teria a mesma sim, qualidade de vida, sabe? Então, pro Pedro Raul poderia até ser o mesmo argumento, sabe? Porque se o Pedro Raul sim, vai pro Flamengo, ele ia brigar com posição com o Pedro, ou seja, provavelmente ia ser reserva do Pedro. Não ia sim, jogar de muitos e no Inter ele ia provavelmente ia ser titular ou tá muito próximo disso, num time que também tá jogando a Libertadores. Então o Inter tem condição de chegar, principalmente se classificar para Libertadores, de chegar e propor alguma coisa, né? Propor sim. algo interessante, né? E o que chamou a atenção, o gol do Pedro Raul, o segundo gol dele. Olha a calma. Uhum. A bola veio, bateu no travessão, sobrou para ele, ele fez aquele gol bem tranquilo, não foi afobado, né? É um centroavante assim que eu vejo com calma, tranquilo. Aliás, olha a questão da calma, olha só como ele deslizou na comemoração, olha como o alemão deslizou na comemoração. É verdade. Pegando, o alemão é um baita jogador, mas ainda precisa trabalhar na questão da calma. E para nós parece que está claro, né? O Inter precisa de um companheiro ali do lado alemão, né? Ou seja, para sair jogando ou começar no segundo tempo, mas precisa resolver isso daí logo, né? Não dá para deixar para ver isso daí no ano que vem, não dá? É, agora esse ano não tem como vir ninguém, até porque falta pouco, mas as tratativas têm que começar esse ano já, né? Começar a planejar isso esse Sim, ano que vem logo. sim. Mas Ei, e tem dois temas ainda do Inter, para mim, que é a questão do meio-campo, né? Que talvez o Maurício saia, e também tem a questão do Alan Patrick, que se ele tem condição de jogar um jogo inteiro, mas quando ele joga bem. sim, E tem a questão que tu falou das falhas defensivas, né? Eu acho que além daquilo que tu falou, tem a questão de que o Inter sentiu falta, na minha opinião, do Ruf, do Gabriel, sim, porque tu não consegue ter a mesma contenção defensiva do que tu tem quando tem ele em campo. E fez falta o mercado também, né? Que vinha sendo das peças mais importantes do time. Agora, sim. sem ele, parece que a zaga, por mais que o Moledo seja um bom zagueiro também, parece que falta alguma coisa porque o mercado vinha se destacando muito, né?
próprio Moledo, que é baita um zagueiro, nesse conjunto aí de falta de concentração no primeiro tempo, ali no segundo gol do Goiás, ali dá para ver o Moledo ficar praticamente parado, né? Parece que não acredita que a bola vai sobrar para o jogador ali no rebote e fica parado. E isso daí mostra que, falando ali contigo, eu concordando contigo ali, parece que a falta do mercado não ficou claro ali, aquela questão de segurança, né? É. Parece que o- ali o Vitão, aí, o pensamento ainda ficou com que estava jogando com o mercado, mas é, é essa questão de segurança que o mercado passa, né? E Dos também eu acho que uma rebotes. questão de entrosamento também, né? Quando Sim, os dois se acostumam a jogar junto, aí quando entra um terceiro, eles estranham, assim, porque não estão acostumados a sim. jogar junto. Aí conversando contigo e ouvindo teus questão do meio de campo, do centroavante, o Inter pelo menos vai precisar de um lugar do o Gabriel, vai precisar, um meio de campo, não dá, talvez o Maurício saia ou continue, mas assim mesmo precisa do Maurício. Não, um centroavante e mais um zagueiro, né? É, e ainda vai ter que gastar para manter os que já estão aí, né? Sim, Wanderson, não sei se o Edenilson e o Tyson vão ficar, o Pedro Henrique tem proposta, o é alemão talvez vai ter aí. proposta, então vai ter, o Inter vai, se o Inter quiser ser competitivo ano que vem, vai ter que abrir o bolso. E tá aí a importância de pelo menos ser vice-campeão, né? 31 milhões de reais na conta. Né? É bastante dinheiro, né? Ah, Além da premiação de ir para Libertadores direto, né? Porque daí uhum. indo para Libertadores direto é diferente do que ir para pré-Libertadores, o dinheiro. Sim, É sim. e tem tudo isso, né? O Inter. E a outra coisa também é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil também dá em torno de. Agora estou em dúvida se é 8 milhões ou 16 milhões para quem começa já, né? Uhum. Mas o dinheiro é bom, tá entrando, Já dá para garantir boa parte da demanda aí. sim. E agora, para encerrar aí no Inter, aí, eu vejo também um apoio dos torcedores pedindo para o Tyson continuar firme no grupo, tem Ah, cara, tudo para ser um. eu acho o Tyson um baita jogador, né? O Tyson, ele teve perdas aí, é um cara que, né, passou por situações difíceis, mas ele, Sim. assim, ele é um dos melhores jogadores do Inter, na minha opinião, tecnicamente. Eu, Ah, eu, que, eu acho que é já tem gente assim, de tu vê o pessoal discutindo e tal, tu vê que tem muita gente já dando ele assim, ah, não, tá, é só ir embora. Eu acho que isso ainda pode ser pensado, isso ainda pode ser sim. revisto, É que, porque mais até que o Edenilson, porque o Tyson é um cara que ele é muito decisivo. Ele é pode ser que, muito decisivo num jogo, ainda mais de Libertadores, esses jogos que são brigados, que tem muita situação de contra-ataque e tal. São jogos sim. afeitos para ele e então eu acho que ainda dá para discutir o Tyson no que vem ou não. Eu vi assim que tá muito forte ontem, né? A questão do Beira-Rio, os torcedores pedindo para dar uma chance pro Tyson para Libertadores, né? Olha o que foi na questão assim da vida pessoal do Tyson em 2022, perdeu um irmão no começo do ano e Uhum. agora o pai foi um período de turbulência, coisa que a gente não sabe Que que passa uma com pessoa o cara, né? Ah, né, é nos difícil, bastidores. tá? Foi um ano pesado. O Uhum. Tyson, eu acredito que 2023 vai começar do zero, assim, sabe? Uhum. Vai respirar e vai começar do zero, né? E Para mim esse fim de ano aí é pro Tyson se recompor, sabe? Assim, o psicológico dele deve estar abalado. É difícil, é que a gente vive nessa cobrança de produção, assim, né? sim, E tu tem que estar sempre rendendo o máximo e nem sempre tu tá com aquilo 100% para isso, né? E eu acho que tá, isso deve estar sim. vivendo algo assim, né? Tem que ter paciência, o momento é de ter paciência É e, é, paciência. e esperar um pouco, né? Sim. Se eu fosse a direção do Inter, manteria esse elenco que está indo bem, mas reforçaria no mínimo 4 jogadores. Claro, tem alguns jogadores ali que não estão nem entrando,
Daí esses aí que não estão nem entrando mais com o Mano Menezes, eu daria um jeito de descartar. No caso do David, Hum. não tá ali, ó, não entrou o Brian, Aí daí não aconteceu, né? não aconteceu. E isso daí, e um jogadores que eu vejo que tem que permanecer no Inter, pelo que jogou contra o Flamengo, é o Edenilson. Pelo menos para jogos importantes na Libertadores e entrar no segundo tempo ali e segurar, né? Sim. De ser uma, junto, como tu falaste, com ali com o Tyson, uma válvula de escape. É. É, Pô, porque, por exemplo, no caso do Edenilson, tu abre mão do Edenilson no grupo, mas que outro jogador tu contrata da mesma qualidade, assim, por um preço ok? É difícil, sabe? não, Então vale mais a pena tu contornar, ver, vamos trabalhar essa questão do sim, Edenilson aí e tal. É mais fácil tu fazer isso do que simplesmente abrir mão do jogador e ter que correr atrás de outro que tu não sabe se tem melhor. E o Edenilson sim, é um cara que está há um tempo, conhece o clube, é, sim. dá para trabalhar isso ainda. Vamos com calma. É, É, e não é um jogador, uma pessoa que entra de má vontade. É, olha o que ele jogou contra o Flamengo. sim. Para mim, Não, e ele às foi um, vezes até essa questão da relação ruim com a torcida, o cara joga menos, né? Não de sim, propósito, mas tipo, tu abala, se a relação sim, abala, o cara rende menos. É, é- ah, é, não é só chegar lá e jogar. Imagina, tu entra em campo, tem 40 mil pessoas no estádio, do teu time, sim, e todos te vaiam, ou uma boa parte te ah, vaia. Tu fica meio assim, bah, que coisa, né? sim. Então, então é É difícil. complicado. Sim, sim. E, ó, e agora, falando em vaias, agora vamos pro lado gremista. Ah, é, né? O Grêmio é aquela situação, né? Tava vendo a tabela que é muito difícil que o Grêmio não suba, né? Que tem que estar uma Sim, combinação de resultados bem improvável. Agora, que a torcida do Grêmio tá passando por maus bocados, assim, até o Grêmio confirmar esse acesso, tá, né? Tá um sim. martírio, assim, né? Para o Grêmio confirmar logo esse acesso. É, aí daí vem aquela questão da concentração, né? O Grêmio ia garantir a vaga já nesse próximo jogo vencendo o Londrina. E o que que foi ali, tomou aquele gol de pênalti ó, no Sim. finalzinho. No finalzinho, você tá ganhando, o gramado tá ruim, fura a bola. É. Não, eu até achei que o Renato tentou furar a bola, só que foi o segundo tempo todo do Grêmio foi muito ruim, né? O Grêmio só se defendeu, abdicou de atacar, o Renato encheu de volantes e só que aí deu aquela rateada, né? Que nem foi rateada, porque até o pênalti, se tu for ver o lance assim, a bola vem, o Vila Sante, o Vila Sante É a Vila. tá Sim, quase de costas, assim, a bola pé, ele não foi tanto uma rateada, foi mais uma situação assim, sim. é discutível, assim, mas foi pênalti. E o Grêmio não tentou matar o jogo, não tentou fazer o segundo gol e acabou penalizado, né? Mas o que foi uma a impressão que dá é que o Grêmio aceitou assim, ah, a gente só ganha dentro de casa. Fora de Sim. casa a gente vai para não perder. E aí quem joga para não perder muitas vezes empata e é ruim, né? Ou até perde. E para mim foi isso esse jogo. É o. Daí eu vendo, depois eu li teu texto ali, tua crônica, que deu bastante comentários. É, tu me mostrou. Deu bastante comentários. Teve gente ali que pediu que tu tinha que falar com o goleiro, tem medo da bola. Mas eu não achei, eu vi que ele pulou no lado certo ali, né? É, o cara bateu quase no meio, por pouco que o Breno não pegou, né? Sim, Foi aquele pênalti de goleiro, ele se atirou pro lado certo, mas a bola vinha um pouco antes, ele ainda tentou levantar a sim. perna, assim, mas não foi o suficiente. É, mas ali depois, lendo tua crônica ali, daí eu pensei comigo, meu, eu vou questionar ele, o Vitor, na segunda-feira. O Elias tem que voltar ou não? Porque o contrato do Elias vai até dezembro, mas pode ser Olha, prolongado. olha, o Grêmio trouxe o Guilherme, né, para jogar mais ou menos na função que o Elias jogava, e eu não vejo o Guilherme como um jogador superior ao Elias. Sim, Mas o que eu vou advogar sempre a favor do Elias é o que eu falo sempre.
todos os programas que a gente falou do Elias, eu falei isso e vou voltar a falar, é que para mim o Elias é um cara que é que só porque ele não é tão alto, parece que ele não pode jogar nessa função. Mas para mim ele é um bom centroavante. Ele é um, ele joga, para mim ele joga mais na do Diego Souza do que na do Guilherme. Porque Sim. tanto que ele jogou nessa função no Gauchão e foi um dos artilheiros, né? Ele sabe fazer gol. E ele não é ruim. E às vezes, e para mim, ele tem mais técnica que o Guilherme. É E que o Guilherme não marcou ainda gol ainda. e o Elias faz. Então, Hum. às vezes, é aquela coisa, a torcida vai muito no calor da hora e cria umas situações que depois que tu respira, tu vê que não é bem aquilo, sabe? E eu acho que É que nesse caso do o Elias foi um pouco isso. Porque o Elias não é ruim. Ele não é um craque, mas ele, no grupo atual do Grêmio, eu não vejo ele como sendo tão desprezível assim. Então sim, porque respondendo a pergunta, eu aproveitaria o Elias com o que o Grêmio tem hoje. eu também, assim, se eu fosse o Renato continuando como um treinador do Grêmio, ia pegar o Elias, porque o Elias é um jogador de velocidade, tem personalidade. O que deixou ele muito ruim foi aquela vez que ele perdeu um gol cara a cara e a torcida vaiou ele bastante Uhum. na arena. E depois no outro jogo começou a vaiar de novo ele também, porque ele tinha perdido aquele gol. É o mesmo negócio que está acontecendo com o Edenilson, né? A É. torcida. E Exatamente. Às vezes, por causa de um lance, numa situação, se cria uma história que, se tu for sim, analisar friamente, não tem porquê, né? é, tu vê o Guilherme, que o Elias jogou menos, não, vai dar mais ou menos tempo. Quantos gols o Elias fez e o Guilherme fez? Exatamente. O Exatamente. Elias foi destaque no Campeonato Gaúcho, né? Foi destaque no tempo que ele começou, que o Grêmio começou a jogar com nem era o time titular, nem era o time reserva, era um sub-20 É. e ele foi o destaque. Foi. E agora eu concordo contigo mesmo. Vamos ver o que que a direção do Grêmio vai fazer, né? Termina agora em dezembro, mas a chance de renovação ou de comprar o jogador depende lá do clube dos Estados Unidos e do próprio Grêmio também para ver, né? Mas não dá para ficar só com o Diego Souza, hein? Diego É. Souza, É uma situação parecida com a do Inter, né? O Grêmio, o Diego Souza é um sim, cara que tem comparando com o alemão, né? São jogadores diferentes, mas é o único que o Grêmio tem da posição. Só que o Diego Souza é um jogador já de idade, e sim. aí tu vai chegar no que vem, será que tu vai conseguir ficar uma temporada inteira contando só com o Diego Souza? Então, o Grêmio tem que começar a pensar nisso também, né? Quem que ele vai ter ali para brigar junto. Bom, o Grêmio vai ter que pensar muita coisa para ano que vem, né? Independente se subir ou não, É, tudo. O Grêmio vai ter que fazer uma remontagem geral. Mas sim. essa é uma das coisas que vão ter que ser pensadas, né? Quem é que vai ser o centroavante? Se vai ter um novo, se vai ter um para brigar com o Diego Souza. Só o Diego Souza é difícil manter uma temporada inteira, né? Sim. Até o Diego Souza, mesma vez, em alguns jogos se irrita porque não tem ninguém ali para passar a bola com ele, para poder trocar ou poder receber ele. Ele já deixou bem claro aí, isso em vários jogos. E falando ali, a única coisa que tá certo é que o Jeromel, o único que teve contrato renovado, né? Sim. Ele- que teve aquele negócio, ele jogasse tantas partidas, ia ser automático a renovação. Porque nem com o Kahneman ainda não tá certo ainda, né? Eu não tenho essa informação, mas é uma coisa que a gente Não, sabe é que são dos maiores salários do grupo, né? sim, Então, mas não o contrato do Kahneman termina nesse ano e ainda não, o Grêmio não se pronunciou ainda uhum. se vai ou não de fato renovar É que eu com o acho que também jogador. no Grêmio tem que ver a questão da eleição, né? Acho que ninguém quer anunciar nada antes da eleição, porque, digamos que se o Romildo, o Romildo não pode anunciar uma coisa que ele não sabe se o substituto, um eventual substituto dele na presidência vai querer, né? Então Sim. eu acredito que muitas coisas no Grêmio ainda estão indefinidas porque falta definir o novo presidente, a nova gestão e tudo mais. Até a Então, questão do técnico, quem é que vai ficar ou quem é. é que vai vir. Eu não sabe ainda, o Renato Gaúcho é técnico do Grêmio até dezembro, né? Uhum. Não, um É, pouquinho antes de dezembro. e tem que ver como é que vai ser entre aspas, campanha aí de eleição, porque a gente sabe que o Renato tem muita moral com a torcida, então pode ser que algum candidato venha a usar tentar se colar na imagem do Renato para se eleger. Sim.
tudo isso, né? Tem que ver como é que vai ser. Não tô querendo pegar lado de ninguém, só fazendo uma leitura mesmo, assim. Fazendo uma leitura, fazendo uma leitura mesmo. Que, E- porque é uma coisa decisiva, né? Porque se a torcida gosta do Renato, o Renato. Talvez até o Renato não evite tomar lado nesse processo, justamente para não tendenciar a eleição, né? Sim. O que chama a atenção também é no discurso também do próprio Renato, em questão da hora do coletivo. A gente vai ver que o time não vai bem fora de casa, e assim como o Roger, ele fala que gostou da equipe, da atuação da equipe. Eu não concordo, porque ficou claro, tá claro todo esse ano aí que o Grêmio não tá jogando bem fora de casa. Não Sim. tá, É uma coisa que acharam que ia mudar com o Renato e não mudou, né? não mudou. Até eu acho que aproveitamento com o Renato piorou em relação ao Roger, né? Eu não tenho esse dado bruto em mãos, mas melhorar não melhorou, né? Tá bem claro. E o Renato mesmo falou que não importa ficar só na defensiva. É, o atacante, na posição dele é estranho, né? Uma pessoa É. que Não, jogou no ataque. e ele sempre, tu vê, né? Porque o time dele, o ganhador do Grêmio, era um time super ofensivo, aquele Grêmio que ganhou a Sim, Libertadores de 2017. Era um time que jogava pra cima, era bonito de ver jogar. sim, O time dele, quando ele treinou o Flamengo, foi pra final da Libertadores também. Era um time pra cima, assim, ele jogava com a bola, indo pra sim. cima. Então agora ele mudou porque viu, não adianta com o grupo que tem, com essa realidade, não tem que fazer, tem que jogar com o que tem e ele tá jogando na defensiva, Sim. muito próximo do que o Roger fazia. Ei, mas daí se tu tem o Elias no banco contra o Londrina, no segundo tempo ali, eu acredito que o Grêmio ia atacar com o Elias, a velocidade do Elias, não ia ter aquele perigo lá de ficar recuado e sofrer o pênalti, talvez podia até ampliar ou ficar com a bola mais lá na frente. Isso daí que faz falta num jogador como o Elias, velocidade. Sim, claro, eu E concordo. o Renato Gaúcho não tem isso no elenco agora. O Sim. Renato tá se virando como pode, realmente, não É tá? uma coisa que vai ter que acontecer para o ano que vem é fazer uma apuração de todos os equívocos que foram cometidos no Grêmio, né? É, Sim. e eu acho que o Elias é um deles, né? Que, É porque que eu. não tinha por que se livrar do cara do jeito que foi, né? O Campeonato Brasileiro indo para a Série A é questão de. O tiro é curto ali para definir se vai cair, se vai se vai voltar para a Série B, se vai para a Sul-Americana, se vai para a Libertadores. Nós, ali no, nas, até a 10ª rodada já está meio que definido, né? E o Grêmio não pode ir com esse elenco que tá, porque é certo que vai cair, é um bate e volta. Uhum. Vai ser um bate e volta, né? E, e agora, ontem eu vi o pessoal do Sport Recife comemorando bastante. Como é que tá a distância do Sport É Recife assim, ó, vamos fazer do Grêmio? último assunto, então, que tá acabando o tempo, para fazer uma pequena projeção fazer uma projeção do que tem que acontecer para dar errado, para a gente ter uma noção de como que Cadê você para dar errado? até para tranquilizar, para a gente ver que é difícil que dê errado para o Grêmio. O Grêmio joga contra o Bahia no domingo, dia 16 na Arena, às 4 horas da tarde. Jogo O primeiro jogo obrigatório, lá foi. foi Você lembra difícil. aquela bola na trave lá, salvou o Grêmio? Sim, mas esse jogo aí tem que lotar, é o jogo do ano. Esse é o jogo dos Sim. jogos da temporada pro Grêmio. A torcida tem que ir em peso. Porque pode Eu ser um vejo pelo jogo, menos 41 mil pessoas. porque pode ser um jogo que não defina a classificação matemática, mas aquela classificação tranquila, assim, o jogo que marque o acesso seja esse jogo. Sim, Nessa mesma rodada, o Sport joga contra o Vasco na Ilha do Retiro. E o Sport é quinto com 52 pontos e o Vasco quarto com 55. Se o Sport ganha, fica os dois com 55. sim, Se o Grêmio inventa de perder para o Bahia, o Grêmio vai para jogar contra o Náutico
na outra rodada com apenas 2 pontos de vantagem para o lado de fora do G4. E aí teria que, claro, a partir daí teria que acontecer uma série de. O Grêmio teria que não ganhar mais e esses todos os times ganhar todos. Mas ficaria aquela sensação de bafo na nuca, né? Porque Sim, fica aquele momento tenso. fica aquela sensação de que não pode errar. E isso ninguém quer, todo mundo. E que é o que eu falei no texto um pouco, Sim, né? Que a torcida do Grêmio sabe o que vai subir, mas não consegue ter a tranquilidade, né? sim, É mais ou menos essa é a situação. E ainda tem o Ituano, que é mais ainda improvável, chegando um pouco mais atrás, mas esse eu já desconsidero. Eu considero mais Sport e Vasco como tendo chance, assim. E aí pode se criar uma sim, situação, entre aspas, engraçada, que é o Grêmio ir jogar contra o Náutico nos aflitos em clima de decisão, né? Aí, sim, 17 anos depois, uma nova batalha dos aflitos para o Grêmio ganhar em Pernambuco. para subir. Não, e olha só a questão, só falando rapidinho, a gente falando em questão antes para o Inter financeiro. Se o Grêmio ganhasse a Série B, entraria direto para a Copa do Brasil na fase aquela de 16 Uhum, times. sim, Ia receber uma boa grana também, né? sim. São coisas que não Fazem sei se na hora diferença. faz a diferença, até para contratar mais jogadores é muita diferença, faz. Por isso, às vezes, não é bom deixar, tá na Série B, caiu e é importante o título na Série B. Uhum, Olha, além de começar lá na metade da Copa do Brasil, ia ter mais tempo de preparação e o dinheiro ia ser bom. sim, São detalhes que às vezes a direção não deixa escapar, né? sim. Bem isso. Mas é isso aí, né? Tá feita a projeção. Lembrando, só para fazer a projeçãozinha do Inter rápido, o Inter joga contra o Botafogo, Botafogo lá no Newton Santos, também no domingo, dia 16. o Para Inter vai ter que reverter aquele placar do primeiro turno lá, que foi 3-2 de 3 a virada 2 aí, de virada. um jogador a mais em campo. Mas é isso. Mais algum destaque, Vitor? Não, eu destaco, como eu continuo ali, o Inter tem que ter um centroavante junto com o alemão, ou seja, não importa, mas tem que ter um centroavante, porque o Brian não veio, o David tem que sair do Inter, não tem mais condições de ficar no Inter, e o Inter vai ter que resolver isso, né? Um centroavante para poder jogar Libertadores. Então tá. Eu vou destacar então essa aflição da torcida do Grêmio que não consegue nunca ter tranquilidade do acesso. Fazer votos que o Grêmio ganhe do Bahia e acabe com isso de uma vez, para que o Grêmio já possa pensar em eleição e possa pensar já em 2023, um 2023 melhor para a torcida tricolor. Como é que seja um voo agora sem turbulências, na resto, É, já que o Renato fala tanto em decolar, porque ainda tá turbulento, né? Esse voo do bem, Grêmio. bem isso. Mas é isso aí então. Com a turbulência tricolor e a centroavância do Inter, a gente encerra o futebol agora dessa segunda-feira, dia 10 de outubro. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, lembrando que nós estamos nas redes sociais, não só o Agora RS, mas também os jornalistas, né? O Vitor tem Twitter, né, Vitor? O meu é Vitor A Pereira. E o teu? O meu é @Victor Caprioli. O Agora RS está na internet, a gente traz notícias do tempo, do trânsito, da política, da economia, tudo que interessa aos gaúchos de alguma forma, você encontra no Agora RS de forma gratuita, da forma melhor comunicada possível. Sim. Mais uma vez nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais.